Você que é professor, professora, seja da rede pública ou privada, sabe a dificuldade que estamos encontrando nesse momento de pandemia. Quero te convidar a participar da entrevista que eu fiz com a professora Tatiana Recher, coordenadora da rede pública de ensino da cidade de Petrópolis. Participe, deixe sua sugestão e opinião nas nossas redes sociais. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Tatiana, você é professora da rede pública de ensino e mãe de aluno do ensino fundamental. Mas, especificamente, nesse momento de pandemia, como você vê essa entrega de conteúdo à distância? Como é que você está passando por esse momento na sua rede de ensino aí, nessa entrega de conteúdo à distância, com o aluno em casa e as escolas enviando através da internet ou enviando através de um site? Como é que está sendo isso? Eu vejo que tem sido um momento muito difícil, não está sendo fácil, é um desafio imenso, né, para os professores. Cada faixa etária tem o seu desafio específico, né? Por exemplo, eu vejo que com o ensino fundamental, né, os professores, no caso aí eu estou falando como mãe, tem feito um esforço enorme para estreitar vínculo, para inserir uma rotina de estudos, para prender a atenção das crianças, e é bem complicado, porque se não tiver um vínculo muito estreito com a família, isso não acontece. Né? Então, eu tenho assim, depoimentos de colegas de outros pais que acabaram desistindo, né? Não conseguiram estabelecer essa rotina, outros sim, de forma moderada, outros de forma mais intensa, né? E com isso, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a desigualdade com que esses alunos retornarão, né? Pensando em outra faixa etária, os adolescentes, né? Eles têm facilidade com a tecnologia, eles têm familiaridade, mas eles não têm vontade de estudar, né? Às vezes tem um Disciplina, bom né? acesso à disciplina, não tem essa... Então, assim, alguns pais também relatam essa dificuldade de conseguir implementar essa rotina em casa. Bem complicado, né? Eu vejo um esforço muito grande dos colegas, né? Tem ações que estão dando certo, né? Não são só fracassadas, né? Mas não consegue atingir a todo o público da sala de aula, né? Uma fatia Você, desse... você vê, vamos supor, existe uma grande preocupação, porque por mais que você disponibilize esse conteúdo, tem pais que não estão preparados para ensinar, até pela dificuldade de lidar com a tecnologia, a falta de conhecimento, e aí você acaba prejudicando esse aluno na hora de receber esse conteúdo, e o pai teria a tranquilidade, a disciplina de fazer o exercício com o filho nesse momento de pandemia. Você acha que isso tem sido um grande problema na questão da falta de conhecimento tecnológico para tocar esse ensino à Sim, distância? sem dúvida, um grande problema. Acredito que seja assim uma dificuldade, né, no nosso público, né, que a gente tem um percentual baixo de acesso, né, nessa faixa dessa classe D e E, que a gente tem, pesquisas mostram que em torno de 40% só dos pais que têm acesso, muitos têm a necessidade ainda de fazerem atividades em folha, né, e as escolas no município têm oferecido essas atividades, né, por conta da dificuldade que eles têm de acessar, de compreender, às vezes, até a série do aluno que vai precisar baixar o exercício, as atividades. Então, acredito que sim, é uma dificuldade com esse conhecimento tecnológico, sem dúvida. A pandemia, ninguém estava preparado para viver esse momento no mundo. Não, não é um problema que acontece só no nosso país, no Brasil, no nosso estado, no Rio de Janeiro. O que você acredita que vai ser o ensino pós-pandemia? A gente está tendo um momento agora onde que os conteúdos estão sendo disponibilizados, uma parte dos alunos estão conseguindo fazer esses exercícios e acompanhar esse ano eletivo, conseguindo estar inserido nas discussões das matérias, mas o mundo vai voltar ao normal. E o que vai significar esse momento que estamos vivendo de pandemia
e o pós-pandemia no ensino, como é que vai se dar na sua visão? A minha visão é a mesma da maioria, uma expectativa muito grande, uma ansiedade, né? A gente sabe que vai enfrentar um momento de estresse, né? A gente tem estudado, existe um movimento já de estudo de alguns protocolos de retorno, né? Que foram traduzidos até pelo Todos pela Educação. Então, assim, os professores têm se empenhado em conhecer esses protocolos, primeiro no âmbito sanitário, de proteção aos alunos, porque a gente não sabe quando que isso vai acontecer, e também uma expectativa muito grande na área pedagógica, porque com certeza eles virão com lacunas, né, no aspecto cognitivo, no aspecto emocional, que é uma preocupação muito grande, né? A gente vai ter que ter esse momento de acolhimento, de retorno, e já existe um movimento também de estudo para que sejam implementadas avaliações diagnósticas, que a gente precisa conhecer a forma como esses alunos vão voltar. Eles vão, quando tem férias, eles já voltam de maneira diferente, né, por falta de estímulo de aprendizagem, quanto mais depois de meses fora da escola, né, com esse ensino remoto. Porém a gente sabe que há uma desigualdade, a gente não tá, né, a gente atinge um grupo, né, a gente tem retorno de alguns alunos, outros não, a gente tem que contar também com a evasão, né, que a gente sabe que os índices apontam para outras situações assim desses transtornos que acontecem, né, o aluno está distante da escola, então a gente tem que contar com esses desafios todos aí, mas já existe um movimento para que a gente repense, né, o currículo, que a gente tenha uma adaptação de conteúdo, sim, né, pensando na nova base, que já foi divulgada, a gente já vinha estudando, e agora uma adaptação do que é realmente relevante, e a gente acredita que essa repercussão vai entrar 2021, 2022, a gente com certeza vai sofrer impactos em relação ao que a gente está vivendo, né? Que ninguém esperava, a gente não se preparou, e a gente tem tentado fazer a melhor forma com todas essas dificuldades aí, né? De aprender o acesso remoto, tentar atingir os alunos com aulas online, tentar aproximar a família, né? Dessas atividades, porque sem a família a gente não tem como ter esse feedback. A gente vai ter Então, um momento diferente de retorno, sim. né? Por todos os estudos dizem que quando tem aquelas férias no meio do ano de 15 dias, né, a criança volta já e ela tem que quase reaprender aquela disciplina da escola, do dever. E a gente vive uma férias prolongada, né, para algumas crianças. Então a gente vai ter um grande problema no retorno, né, das aulas. Uhum. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, bem assim. A gente está vivendo um momento também de aprender, né? A pandemia nos trouxe muitas novidades, né? A gente viu que um idoso pode fazer exercício pela internet, pelo YouTube, outro faz fisioterapia pelo YouTube. A gente começou a comprar em restaurantes e ser entregue no delivery, começou a ter uma vida mais conectada. Na retorno às aulas, nós vamos ter uma educação que passou pelo momento conectado. Algumas crianças conseguiram, outras crianças não conseguiram. O que você acredita que vai acontecer? A gente vai ter que ter uma mudança nesse currículo, vamos ter que ter uma mudança na forma de ensinar. Como é que a tecnologia vai se enquadrar? O que a gente vai ganhar pós-pandemia, depois na rede de ensino? E como é que vai se tornar isso real para todos os alunos? Eu acredito que a gente também precise pensar nos pontos positivos, né? E um deles seria esse aprendizado que todo mundo está precisando ficar mais conectado, aprender a usar as ferramentas, se apropriar, né? De um grupo, sempre há um grupo muito resistente, né? Que tem medo de chegar no computador, tem medo de usar a tecnologia, e agora a gente não vai ter muita opção, né? A gente vai ter que enfrentar isso, aprender, se apropriar, fazer uso,
porque vai ser a linguagem, né? A É. linguagem do que a gente vai viver pós-pandemia. Né? Nesses protocolos, nesses estudos, e até orientam que algumas disciplinas ainda sejam de forma remota, né? Pelo computador, que a gente consiga ainda manter o distanciamento. A gente não sabe das condições que serão, então o retorno vai ser gradual, né? Tem sugestões aí de outros países que voltam os alunos mais velhos, outros sugerem que voltem os menores, porque os mais velhos conseguem ter acesso ao ensino remoto com mais facilidade do que os menores, enfim. Né? A gente está estudando, a gente está pensando sobre, né? Temos participado de reuniões para debater o assunto, para discutir, para que as pessoas coloquem suas ideias, né? E a gente vá aprendendo com tudo isso, sem dúvida. Né? O mundo tem que caminhar para frente. A gente, num passado bem curto, né, a gente fala de uma evolução muito grande nos últimos 20 anos. Eu lembro que tinha muitas escolas, curso, que ensinava ali com aulas em computador, você aprendia, né, curso de computador, tinha várias empresas e franquias de grandes cursos de computador. Hoje não tem mais. Né? Parece que hoje as crianças já nascem sabendo usar o computador. O acesso mudou muito nos últimos 20 anos. A criança vai para a escola e o computador passa a fazer parte da vida da criança de forma natural. Né? O que você acredita nos próximos 10 anos e com a experiência de pandemia, como é que vai ser essa inclusão, né, das redes públicas de ensino, de levar o acesso, de a gente conseguir vencer esse desafio de tirar a desigualdade, né, de uma criança ter acesso à internet e outra criança não ter acesso à internet? O que você acredita nos próximos 10 anos do ensino? Qual é a sua previsão, né, e sua esperança e expectativa para os próximos 10 anos? Olha, as crianças, elas têm essa facilidade, elas têm esse conhecimento de celular, né, de vídeo, de YouTube. Porém, com a ferramenta, né, é um desafio. Acho que vai precisar de um grande investimento nesse sentido. Né? Eles precisam aprender melhor, né, tanto, né, nós como professores, mas os alunos, assim, por exemplo, lidar com documentos de Word, lidar com arquivos do PowerPoint, por exemplo, né? Eles têm dificuldade nesse sentido. Né? Eles lidam bem muito com celular, mas ainda há uma dificuldade com o computador. Então, a gente vai precisar pensar bastante sobre isso. Eu tenho um filho, tenho 2 filhos, né? Um filho e uma filha. Os 2 estão fazendo os ensinos à distância. Com toda a experiência que a gente tem e utiliza a ferramenta, a gente passa dificuldade, de vez em quando, para conseguir encaixar ali o ensino e ali transportar o que está aqui para a professora, poder corrigir. Tenho certeza que não é uma tarefa fácil, né? Mas eu acredito também que os próximos 10 anos vai ter muita evolução no ensino, a gente vai conseguir ficar conectado. Uma criança, antigamente, ela nascia e queria ser a menina. Eu quero ser atriz. Agora não, agora ela quer ser youtuber. Não é isso? Então a vida foi mudando, a forma de conectar das pessoas foram mudando, a forma de escolha do conteúdo, né, está sendo diferente da minha época. Olha que eu sou bem novo, hein? Mas da minha época já mudou muito a forma de conectar e eu tenho certeza que o mundo vai ser diferente e a pandemia vai acelerar, né, esse processo para o futuro. A escola vem mudando, sem dúvida, né? A escola, a cada ano, a gente repensa as novas ações, a melhor forma de atingir os alunos, de prender a atenção. Os alunos não são os mesmos da década passada, até do ano anterior, a gente tem que repensar. E a pandemia, sem dúvida, né, vai forçar um pouco, como você falou, concordo, vai acelerar essa questão. A gente foi forçado a repensar de forma mais rápida como que vai ser essa nova escola. Acho que aquela escola ficou no passado. Né? Sem dúvida, a gente tentar tirar aí o que é positivo para os próximos anos, né? A gente repensar de forma mais acelerada. Né? A gente não tem muito como esperar. Tatiana, eu quero agradecer, né, aqui a oportunidade desse bate-papo.
a oportunidade de a gente falar de educação no momento de plena pandemia, de falar de inovação e de expectativa para o futuro e da sua contribuição aqui, como professora, Imagina. como mãe, como quem está vivendo esse dia a dia nas duas pontas. Né? Então é fundamental aqui para que a gente possa construir um futuro melhor para todos e pensar sempre que a conectividade tem que estar nas nossas vidas, a gente acelerar esse processo e dar igualdade, né, a todos no momento que a gente passa agora, que vê que o aluno de uma classe A e B tem acesso à internet, mas o da C e da D e da E tem dificuldade, ele pode ter uma sequela no aprendizado. Então nós estamos aqui muito atentos. Quero aqui agradecer a participação, aqui a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho. Obrigado, Tatiane. Nada. Fique ligado nas minhas redes sociais. Amanhã vamos ter a oportunidade de conversar com o presidente do sindicato das escolas particulares na Baixada Fluminense, o professor Eduardo Monteiro. A sua participação é fundamental para construirmos um debate de educação pós-pandemia. Então, deixe sua opinião, sugestão, mas vamos discutir esse tema tão importante para o futuro do nosso país.